Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco a respeito dos contratos entre ausentes. Na verdade, nós vamos relembrar esse instituto que está previsto lá no artigo 434 do Código Civil, porque é justamente ele que é utilizado quando nós estamos dentro do universo dos contratos eletrônicos. E por que isso? Porque nós ainda não temos no nosso ordenamento jurídico uma legislação específica que venha regular apenas os contratos eletrônicos. Por conta disso, nós usamos as mesmas regras da teoria geral dos contratos, quando então nós vamos falar a respeito da formação e da execução dos contratos eletrônicos. E por que os contratos entre ausentes ele é utilizado nos contratos eletrônicos? Porque, vejam, os contratos eletrônicos, eles são feitos, ou eles são formados a partir da celebração de um instrumento por meio de transmissão simultânea de dados. Ou seja, fisicamente, as partes, contratante e contratado, eles estão em locais diversos, eles estão em locais distantes, que se comunicam por troca de mensagens, tá certo? Então, isso significa que, justamente por eles estarem fisicamente distantes e se comunicarem por meio de troca de mensagens, seja por e-mail, seja por aplicativos de troca de mensagens instantâneos, seja por algum sistema computacional específico que as partes elegeram para poder, então, celebrar esse negócio jurídico, eles são equiparados à troca de correspondência. Aquilo que lá no Código Civil, isso já era previsto no Código de 16, era a formação de contratos por meio de troca de correspondência, por meio de cartas. Então, os contratos eletrônicos, eles são equiparados à celebração de contratos por cartas. Então, é por isso que nós usamos, nesse caso específico, as regras previstas no artigo 434 do Código Civil, que regra justamente o contrato entre ausentes. Se vocês se lembrarem um pouco dessas teorias que regem a respeito da formação dos contratos, em que momento que o contrato ele é efetivamente formado? Então, se vocês se recordarem, existem várias teorias que tratam a respeito delas. Para não ficarmos aqui divagando a respeito delas, para sermos um pouco mais objetivos, o nosso ordenamento jurídico, ele elegeu duas teorias, que é a teoria da recepção e a teoria da expedição. Então, de acordo com o caso concreto, estando ele regrado no Código Civil, o nosso legislador, ele optou por usar a teoria da recepção ou usar a teoria da expedição. Quando nós falamos especificamente do caso dos contratos entre ausentes, a regra geral, e aquela que nós vamos encontrar no caput do artigo 434 do Código Civil, diz pra gente que os contratos entre ausentes, eles são aperfeiçoados a partir do momento em que a aceitação da proposta, ela é expedida pelo oblato ou pelo aceitante, tá certo? Mas, então, nesse momento em que nós usamos a teoria da expedição. Agora, a grande questão aqui, quando nós falamos a teoria da expedição, é justamente provar, ou seja, fazer prova de quando que a aceitação ela foi expedida pelo oblato. Não é muito difícil quando nós falamos de contratos eletrônicos, porque em qualquer mensagem de texto, e até mesmo hoje em dia mensagem de voz ou áudio que nós encaminhamos, sempre aparece a data e o horário. Então, em linhas gerais, regra geral, fazemos prova da expedição a partir da data e do horário que sempre aparece nas mensagens. Se ela não aparece de forma explícita, de acordo com o sistema informacional que os contratantes eles elegeram para celebrar esse contrato eletrônico, ela também vem de maneira implícita. Ou seja, se precisar, num caso de uma perícia judicial, por exemplo, é possível de ser verificado também por meio do sistema informacional utilizado, qual foi o momento, ou seja, a data e o horário em que a
aquela aceitação, ela foi de fato expedida, ok? Então, regra geral, o nosso legislador, quando nós falamos entre contratos entre ausentes, ele utiliza das regras, da teoria da expedição. Contudo, pessoal, existem exceções a essa regra. Exceções essas que estão previstas lá nos incisos 1º, 2º e 3º do próprio artigo 434 do Código Civil. Essas exceções fazem, então, com que o legislador ele deixe de lado a teoria da expedição e ele adote a essas exceções a teoria da recepção. Ou seja, o contrato será formado, será considerado como celebrado a partir do momento, então, em que o proponente receber a resposta do aceitante, receber a resposta do oblato. Ou seja, falando em outros termos, a partir do momento, então, em que o proponente receber a aceitação. Então, vamos verificar agora quais são essas exceções previstas nos incisos do artigo 434 do Código Civil. A primeira delas diz respeito à retratação, ou seja, quando chegar ao mesmo tempo, ou seja, de forma simultânea, usando o termo que aparece, né, no texto normativo, quando simultaneamente chegar ao proponente a aceitação e a retratação da aceitação. Nesse caso, diz o nosso legislador, o que terá validade? Terá validade a retratação, porque foi aquela que chegou em primeiro lugar ou de forma simultânea ao conhecimento do proponente. Então, verificamos aqui, mais uma vez, a confirmação de que o legislador ele usou a teoria da recepção. Segunda exceção prevista no inciso 2º do artigo 334. Se o proponente houver se comprometido a esperar a chegada da resposta. Então, aqui, se o proponente, ele concordou, ele acordou com o aceitante de que ele iria esperar a resposta chegar, o contrato só vai se aperfeiçoar nesse momento. Daí, mais uma vez, também a justificativa porque que o legislador, ele utilizou a teoria da recepção. E, por fim, a terceira exceção à regra, que está prevista no inciso 3º do artigo 434 do Código Civil, é aquela que diz para a gente se a aceitação não chegar ao proponente no prazo ajustado entre os contratantes. Nesse caso, então, se a aceitação chegar no prazo estipulado entre as partes, nós temos a adoção da teoria da expedição. O contrato será considerado formado a partir do momento, então, em que a aceitação ela for expedida pelo oblato no prazo estabelecido entre as partes, ok? Porém, se o prazo ajustar, se essa proposta chegar fora do prazo ajustado, prevalecerá a teoria da recepção. E vejam, pessoal, tudo isso é muito importante porque a transmissão errônea ou defeituosa da vontade do aceitante, ele vai gerar a anulação do negócio jurídico subjacente a esse contrato eletrônico. Ou seja, o contrato eletrônico, ele não produzirá efeitos porque, nesse caso, haverá um vício do consentimento. Qual vício do consentimento é esse? Erro ou ignorância. Porque a aceitação ela foi expedida de uma maneira diferente daquela em que era realmente a vontade do oblato, a vontade do aceitante. Nesse caso, então, a transmissão errônea ou defeituosa da vontade do aceitante é um vício do consentimento e leva à anulação daquele negócio jurídico. Espero que você tenha gostado, espero que as informações tenham sido úteis para você. Até a próxima!